O Santo Evangelho segundo João. Capítulo 1. Cristo é a Palavra de Deus. Ele criou todas as coisas e se fez carne. João batiza Jesus e testifica que ele é o Cordeiro de Deus. João, André, Simão, Filipe e Natanael creem em Cristo e o seguem. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por intermédio dele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz, que era a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem depois de mim é antes de mim, porque era primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, ele nos revelou. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhes perguntassem: Quem és tu? E confessou, e não negou, mas confessou: Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: Quem és então? És tu Elias? E ele disse: Não sou. És tu o profeta? E ele respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse ele: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe e disseram-lhe: Por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um homem que é antes de mim, porque era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, por isso vim eu, batizando com água. E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me enviou a batizar com água, esse me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito e repousar sobre ele, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e testifiquei que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus andar por ali, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso,
e seguiram Jesus. Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles lhe disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhe disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e já era quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro seu irmão Simão e disse-lhe: Já achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que por interpretação quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia, e encontrou Filipe e disse-lhe: Segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e os profetas, a saber, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: Por que te disse, vi debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que essas verás. E disse-lhes: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Capítulo 2. Jesus transforma água em vinho em Caná. Ele comparece à Páscoa, purifica o templo, prediz sua morte e ressurreição e faz milagres. E ao 3º dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos servos: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre de cerimônias. E levaram. E logo que o mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os servos que tinham tirado a água, o mestre de cerimônias chamou o noivo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já beberam fartamente, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceram a Cafarnaum, ele e sua mãe, e seus irmãos, e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E encontrou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambistas assentados. E tendo feito um açoite de cordéis, lançou todos para fora do templo, e também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas, e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de comércio. E os seus discípulos lembraram-se de que está escrito: O zelo da tua casa me consumiu. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: Que sinal nos mostras para fazeres essas coisas? Jesus respondeu e disse-lhes:
derrubai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Porém, ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E estando ele em Jerusalém, pela Páscoa, no dia da festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem.